Bom dia para todos nós. Hoje, na nossa Sexta-feira Santa, na nossa Sexta-feira da Paixão. Interessante, né? Sexta-feira da Paixão, paixão. Parece alguma coisa tão forte. Nós estamos falando do amor de Cristo, do ensinamento que Ele nos traz. É uma combinação interessante. Vamos pensar nisso. Mas antes eu quero convidar vocês a entrar nesse clima, entrar no clima desse dia. Nós já fizemos essa jornada toda, desde domingo de Ramos, e nós estamos na sexta-feira. A sexta-feira é onde nós estamos agora fazendo esse convite de que nós vamos nos despedir. E despedir do quê? De quem e como. Esse protagonista que é Jesus Cristo, que está nos acompanhando, que nós, na verdade, estamos acompanhando a sua trajetória dessa semana toda, ela vai se encerrar domingo. De que morte que nós vamos falar, hein? Então, nós vamos seguir o que de fato é, para depois nós darmos continuidade a um assunto, aprofundar um pouquinho e trazer outras reflexões a respeito dessa nossa Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão. Então, onde nós paramos? Ontem nós tivemos a Santa Ceia. E nessa Santa Ceia, que coincidiu com a Páscoa judaica, nós tivemos também o nosso amigo Judas desde quarta-feira, quando ele vai falar que onde está Jesus, a traição de Jesus, a traição que ele faz com Jesus. E agora hoje, à noite, ontem à noite, naquela quinta-feira, ele vai para o Monte das Oliveiras, Jesus com seus discípulos. Todos dormem, menos a Madalena, que fica ali acompanhando Jesus. Todos dormem porque é demais, é um peso muito grande, é um peso exagerado acompanhar tudo o que vai acontecer. E todos sabem o que vai acontecer. E Madalena está ali, pronta, aberta, desperta, entregue nesse amor da devoção, nesse amor da entrega. Eu não sei muito bem o que está acontecendo, eu não sei direito o que está havendo, mas eu entrego. Eu estou à disposição. E aí chega a noite. E quando chega essa noite e Judas avisou onde estava Jesus, os soldados começam a chegar. E Judas dá o beijo na face de Jesus, mostrando quem é esse Jesus. Sim, Jesus está ali, quieto. Pedro se exalta e quer fazer um movimento mais brusco. Jesus Cristo não permite. É isso que tem que ser. Ele não se defende. E eu quero chamar atenção para isso. Dentro desse povo, dentro de tudo isso, dentro dessa situação toda, o que é esperado nessa situação é uma revolta, é uma briga, é algo que é explosivo. Jesus não faz isso. Ele se aquieta e aceita porque é assim que é. É assim que tem que ser. E eles ficam revoltados. Os próprios discípulos, revoltados nesse sentido. Se defenda, não nos abandone, não permita que isso aconteça. Porque a partir do momento que você permite que isso aconteça, você está dando essa força e esse poder para o César. Nada acontece. Ele é preso, colocam uma coroa nele de espinhos, porque ele não é o rei. Então vai colocar uma coroa, enterra uma coroa na cabeça, e é por isso que começa a partir daí do pensar a escorrer já o sangue do Cristo. Lembra? Ninguém vai chegar ao Pai se não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, o pão
e o vinho. Começa já a escorrer essa essência pelo pensar, começa a esvaziar. E esse sangue ele vai começar a escorrer pelo corpo, vai chegar no sentir e vai ter toda uma ação. E é entregue para ele uma cruz bem grande, uma cruz bem pesada. No que diz cada um carrega a sua própria cruz, não é? Então ele vai chegar até a cidade, na parte da manhã, onde tem toda uma população que vocês se lembram lá no Domingo de Ramos. No Domingo de Ramos todo estava sendo ovacionado, que ele é o rei. Hosanas, hosanas ao rei, né? Hosanas, hosanas a esse ser que chegou muito humildemente. E agora esse povo está também recebendo Jesus dessa forma, desse jeito. E ele é levado até Pilatos. Quem que é Pilatos? É o governador de Jerusalém que foi nomeado pelos romanos. E como Jesus era da Galileia, foi pedido também para ao oficial da Galileia o que fazer com ele. Ele falou assim, não vou fazer nada. É você que vai ser responsável por ele. Então Pilatos está na responsabilidade de ver o que vai fazer com esse Jesus. Só que tem toda uma multidão grande esperando alguma coisa. Então ele é meio pressionado pelos sacerdotes. E tem a Cláudia, que é a esposa do Pilatos, que ela frequentava os encontros que Jesus fazia secreto, conversando com as pessoas. E ela intercede, pedindo para que não seja feito isso, porque ele é uma pessoa do bem, ele é uma pessoa que não é ameaça nesse tempo. Ele tem essa capacidade, ele pode fazer isso, Pilatos. Ele lava as mãos, dizendo, eu deixo para o povo decidir, porque isso em determinadas situações é possível. Então ele lava as mãos, ele, Pilatos, lava as mãos, dizendo, vocês decidem. E o povo pode escolher. Então nós temos Barrabás e tem Jesus. Barrabás é uma pessoa que também foi condenada e ele vai ser crucificado. E o povo escolhe para libertar Barrabás. Ele tem essa possibilidade, o povo, de escolher Jesus para ficar. É aquele mesmo povo que tinha ovacionado Jesus no Domingo de Ramos, tá? Então eles escolhem para ser salvo Barrabás e Jesus vai para a crucificação. Então é feito toda uma passagem dele para ele, o Calvário, até ele chegar para o monte onde ele vai ser crucificado com mais duas pessoas, dois seres que também foram condenados. Então ele vai carregando durante esse tempo todo essa cruz extremamente pesada e ele é açoitado e mais sangue é eliminado do seu corpo. Então as pessoas estão falando crucifica, crucifica. Por quê? Porque as pessoas depositavam nele um Salvador, o Salvador nos mesmos moldes dessa época de César, com briga, com violência, tirando, eliminando. E não é desse jeito, não é isso que Jesus veio ensinar. Ele estava trazendo a lei da amorosidade. Ele não podia se rebelar do mesmo jeito. Não é olho mais, olho por olho, dente por dente. Não é dessa forma. Então, isso ainda não estava materializado, não estava fazendo parte esse aprendizado que ele trouxe, não estava mais fazendo parte, ainda não estava fazendo parte. O jeito passivo de fazer uma mudança. Era exigido um jeito muito ativo de fazer essa mudança. E isso que ficou desconfortável para a população, que por isso que pediu essa crucificação. Aí Jesus, ele chega nesse lugar onde ele vai ser crucificado e é colocado as estacas nas duas palmas dele, das mãos, e é cruzado as suas pernas e também é colocado essa estaca. Então ele vai receber essa cruz,
ele carregou a cruz, ele carregou o peso, ele carregou o pecado, como diz que ele agora ele é o Cordeiro de Deus, ele carrega o pecado do mundo e foi colocado. Então, nesse caminhar, antes de nós chegarmos até esse momento da crucificação, esse caminhar é muito doloroso. Tem Maria, tem Madalena, que enxuga seu rosto, que o sofrimento. Imagina se a gente estivesse aí nesse local, como nós estaríamos? Até que a gente já sabe qual é o final, ele vai estar lá na frente já vai estar crucificado. Mas essa trajetória, se nós estivéssemos lá, nós estaríamos, reaja, reaja, luta, faça alguma coisa, ou nós estaríamos aceitando essa situação e que não, a humanidade ainda não estava pronta para lutar e para fazer de uma outra forma essa revolução toda, essa mudança. Como que nós estaríamos? Com que tipo de amor? Aí é uma demonstração do amor da quarta-feira, do amor da Madalena, devotado, ou do amor agressivo, inquieto, que é do Judas. Como nós estaríamos aí, diante de algumas situações, como é que nós reagimos? Tem uma aceitação, apesar de a gente não saber muito bem, mas tem uma confiança, ou a gente ia ficar querendo brigar pelo como é? Vamos ver hoje como a gente faz nessa situação toda que nós estamos vivendo nesse momento atual de Brasil, de política e tudo mais. Como nós agimos? Qual é a escolha que nós estamos fazendo? Tudo é ativo, hein? O amor de Madalena é muito ativo, e é quieto, sereno, devotado e ativo. O de Judas, ele é inquieto, ele é agressivo, mas também é ativo. São escolhas, não é para ficar de braço cruzado. Mas nós estamos aí, vendo Jesus passar com a coroa de espinho, sangrando no seu pensar, açoitado no seu corpo, tirando sangue, e ele levando essa cruz pesada, carregando o que não foi compreendido ainda. Agora, vamos pensar numa dimensão maior ainda. Isso está acontecendo materialmente. O que será que está acontecendo num âmbito astral, etérico, fora do corpo físico, em questões vibracionais? Tem noção do que foi aberto, do que se abriu os portais energéticos que foram abertos, das sombras de todo mundo? Esse homem vai morrer. E agora, o que vai ser de nós, que nós não vamos ter esse mestre, esse guia? Ele está indo para a morte. E naturalmente nós vamos mexer com as nossas mortes. A morte e a vida, a morte faz parte da vida. A vida não prossegue se quinta-feira não foi embora, não dá para vir sexta. Se a sexta não for embora, não vai dar para vir o sábado. Sempre tem mortes para abrir espaços novos. A morte faz parte da vida. É que a gente tem a ideia dessa finitude ligado com a vida. E aí a morte fica, uau, uma coisa muito. E agora? Nossa, quanto mais materialista nós somos, mais no sentido de estar só na matéria e de não ter esse vislumbre que tudo progride, tudo prossegue, tudo tem continuidade, mais medo da morte nós temos. E nós estamos falando hoje desse trabalho, dessa caminhada, dessa grande jornada da imortalidade. Não tem como falar de Sexta-feira Santa sem falar de morte. E a morte está ligada com o medo do fim. E daí o que vai ser de mim do fim? Tudo isso nesse momento em que Jesus tá indo para a cruz, e quem vai ser o nosso guia? Mas nós sabemos, e aí nós vamos entrando nas nossas sombras, quem que vai ser essa luz? Então, por enquanto, está sendo representado por esse ser que está fora de nós, fora de nós. Então, ele está lá agora, e ele vai ser crucificado, já está preso nessa cruz, e ele vai ser levantado. E todas as pessoas estão olhando para esse momento de despedida, onde esse ser não tem a menor reação agressiva. Tem um tremor de terra. Dizem que pela parte da tarde existe
uma certeza de que ele vai ser realmente morto e é feito alguns procedimentos para garantir que verdadeiramente esse ser vai embora. E o sangue de Cristo escorre e ele vai para a terra. Então a terra recebe esse sangue que é a essência e que vai ter muitas transmutações. Ele recebe e é feita uma atualização em muitas energias, em um destino dessa terra. Escorre, ele está lá e as pessoas estão olhando. Imagina você lá, vendo essa situação. Que amor que vai despertando em você, que sensação de medo vai te trazendo. E medo do quê? Quem em nós tem medo da morte? Que eu tenho medo da morte? E de que morte nós temos medo? Da morte física, das mortes dos nossos apegos, que apegos que nós temos que está ligado à morte. Porque é muito importante nós morrermos antes da morte chegar. Nós precisamos abandonar o que já não tem vida para a morte, que é a vida para uma outra dimensão, está pronta. Isso em qualquer situação, e eu não estou falando necessariamente da morte física. Nós precisamos deixar sair a figueira, lembra a figueira estéril? Deixar os galinhos, deixar o que não serve mais para nós estarmos prontos para uma nova etapa de vida. Precisamos morrer, deixar a morte vir, para que seja mais fácil encarar a morte de uma maneira maior. Só dá para ter vida quando eu abro espaço de tirar o velho para estar com o novo. Só que se eu não sei quem eu sou, eu não sei quem eu sirvo, eu não sei como eu estou, eu não tenho propósito de vida, dá muito medo morrer. E agora? O que vai ser? Agora, quando eu tenho uma continuidade que nós fizemos na Santa Ceia, de que o corpo físico, a matéria e o lado espiritual, o pão e o vinho, eles formam uma unidade, eles formam um conjunto. É muito mais tranquilo enfrentar essa situação de morte, porque existe um continuar. E não necessariamente aqui eu estou falando de vida após morte, de reencarnação, não nesse sentido, não só nesse sentido. Eu estou falando de algo muito maior, da morte dentro de uma dimensão até do como nós estamos, de abrir mão para poder ter essa iluminação de que fazer o caminho com esse sagrado que nós precisamos resgatar. Quando Jesus morre, existe uma mexida, dizem que tem um terremoto muito grande, não sei se é terremoto, um abalo na terra, e as pessoas ficam muito assustadas. Existe agora essa comunhão. Então, o convite dessa Sexta-feira Santa é assim, quando Jesus está na cruz, vamos tirar Jesus desse martírio, desse sacrifício. Não teve isso. Nós humanos, numa condição de muita ignorância, que nós temos essa dimensão do sacrifício com dor. Ele fez um sacro ofício. Ele abriu mão da vida terrena para estar numa outra dimensão, para estar num outro movimento. Quanto mais Jesus, se ele estivesse fisicamente presente, que ele é um ser solar, ele não teria condição de estar vivendo nessa vida terrena por muito mais tempo, um desgaste muito grande. Ele estaria limitando a gente matar Cristo fora, para a gente ter Cristo vivo dentro de nós. Do mesmo jeito que a gente fala mata Buda, mata Cristo, para que ele possa estar vivendo dentro de nós e não estar aqui no mundo físico. É isso que ele quis deixar. Ele vai embora para a essência ficar. Já tem os discípulos e cada um vai escrever seus evangelhos. E é dessa forma que ele vai estar vivo o tempo todo dentro de nós. Com a morte física dele, ele vai viver dentro de nós. Que esse é o máximo que vai acontecer na Páscoa. Mas como nós somos muito apegados, tem esse sofrimento. Nossa, morreu, e agora? Então, lembrar que quando alguém morre, nós temos uma saudade ou uma vontade daquela pessoa, porque a parte que convive com aquela pessoa, ela também vai embora. Mas ela vai embora na parte física,
porque eternamente nós estamos juntos pelo amor e pela devoção que nós temos desse encontro. Isso é vivo, não tem como morrer. Depois que Jesus morre, que está ok, o corpo dele já está morto, ele já deixou esse sangue na terra, ele vai ser colocado no túmulo onde é fechado uma grande pedra, aí se fecha e ele fica lá. E aí vai vir o sábado, que é o sábado do silêncio. Silêncio. E entra no nosso silêncio. O que será que acontece conosco quando esse mestre ele foi embora? E o que foi embora? É daí que vem quando a gente está falando da paixão, quando a gente está falando do que significa ter alguém existindo para que nós possamos seguir. Então, ele se vai. E amanhã nós vamos falar desse silêncio, lembrando que nós vamos ter que passar dessa paixão para um amor. O amor ele é vital, ele tem uma vitalidade muito diferente de paixão. Paixão é algo que não traz muito paz, né? Não traz uma paz. Não é um amor sereno, um amor tranquilo. E agora hoje nós estamos iniciando a sexta-feira da paixão. É até feriado. E tem muita gente que, assim, é tão especial. Hoje é feriado e nós estamos aqui no isolamento, né? Num retiro mesmo. Porque se não tivesse nesse isolamento, a gente estaria fazendo a maior festa, onde tem os peitos, tem peixe, tem o bacalhau, tem o encontro. Mas dificilmente a gente se recolhe para ver o que significa essa passagem e o que significa esse ser que passou por aqui e deixou que mensagem para cada um de nós. Então, agora se recolha um pouquinho e veja qual é o amor com que nós vamos receber esse sacro ofício que esse Jesus Cristo fez, de deixar essa mensagem e ele está vivo, ele precisa estar vivo. E nós também precisamos matar esse Cristo que está no livro, que está lá fora, que é um ser punitivo. Ele não é. Para a gente trazer para dentro de nós esse ser. Por isso vai ter o silêncio amanhã. E nós vamos conversar a respeito disso. Lembrar, gente, que morte faz parte da vida. Morte é uma etapa da vida. Não tem vida se a morte não estiver inserida, não estiver junto. E é disso que depois a gente vai conversar um pouquinho amanhã, no sábado do nosso silêncio, que antecede a Páscoa. Para que precisa desse silêncio? E dizem que até tem um tal de baile de carnaval da aleluia. Vamos falar disso também? Vamos ver o que significa tudo isso? Ou como às vezes é necessário a gente negar para não enfrentar determinadas situações? A gente nega para não ver, né? Então vamos abrir, porque nós estamos aqui agora para abrir consciência. Nós estamos aqui no momento de transcendência, e para transcender eu preciso ter consciência, estar desperto. E é esse o nossa conversa de hoje sobre a sexta-feira santa, sexta-feira da paixão. Um grande abraço para todos nós e até amanhã no nosso sábado do silêncio. Bom encontro para vocês com esse Cristo. Tchau.